Olá pessoal, bom, nessa 11ª aula a gente vai falar sobre o conceito de logaritmo, funções logaritma e aplicações, tá? Bom, então nessa aula eu vou descrever a definição e algumas propriedades de logaritmos, exemplos de aplicação de logaritmos, a função logaritmo, o domínio e definição. Então a gente vai ver que a função logaritmo é, na verdade, a função inversa da função exponencial que a gente aprendeu na aula passada, né? A função exponencial a gente aprendeu na aula passada. Vamos ver gráficos e exemplos e aplicações da função logaritmo. Primeiro de tudo, o que é o logaritmo? Bom, o logaritmo ele é um conceito bastante importante dentro da matemática, tá certo? Ela basicamente é a operação inversa da operação da função exponencial. Então, como é que a gente pode definir esse logaritmo de x na base b ser igual a y? O que é isso, né? Que tipo de igualdade que a gente tem aqui? Então, por definição, é b elevado a y que é igual a x. Ó, b elevado a y igual a x. Então, quando a gente escreve logaritmo de x na base b, a gente vai encontrar o valor de y de modo que b elevado a y seja igual a x, tá? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, ó. Logaritmo na base 2, 4. Quanto que dá isso aqui? Qual o valor de y? Então, a gente vai procurar, então, escrevendo isso aqui, vai ficar 2 elevado a y, que é igual a 4. Como é que a gente escreve? A gente tenta escrever o 4 na mesma base do 2, quando dá, né? Então, fica 2 elevado ao quadrado. Cancela 2 com 2, então o y é igual a 2. Então, o logaritmo de 4 na base 2 seria 2. Tá bem? Então, esta é a definição formal de logaritmo. Logaritmo de x na base b igual a y é b elevado a y, que é igual a x. Bom, importante a gente notar o seguinte: o logaritmo só está definido para números positivos, tá? Então, o meu x tem que ser positivo, o meu b tem que ser positivo. Então, a base é positiva e o x é positivo. O y pode dar negativo, não tem problema, tá? O logaritmo de x na base b pode dar um número negativo. Por exemplo, imagine que você faça assim, ó. Logaritmo na base 2, meio. Ó, esse é um número positivo, aqui é 2 igual a y. O que seria isso aqui? Seria 2 elevado a y, que é igual a meio. O meio a gente vai tentar escrever na mesma base 2. Então, fica 2 elevado a y, que é 2 elevado a menos 1. Lembra? Está embaixo, a gente passa para cima e troca o sinal. Era 1 aqui, ficou menos 1. Então, cancela 2 com 2, então y seria igual a menos 1. Tá bem? Então, a base tem que ser positiva, o x tem que ser positivo, mas o y pode ser negativo sem problema nenhum. E aí, ó, um logaritmo particular é o ln. O ln, ele é a mesma coisa que o logaritmo à base e de x. Então, lembra aquele número e que eu falei, que era importante? Então, quando eu utilizo como base o número e, que a gente já viu que número é esse, ao invés de escrever logaritmo de x na base e, a gente escreve simplesmente ln de x. O ln é para logaritmo neperiano ou logaritmo natural também. Bom, vamos ver algumas propriedades do logaritmo. As propriedades do logaritmo, basicamente elas transformam o produto em soma e a divisão na subtração. Então, imagine que você tem um produto de dois números e você aplica o logaritmo neles. Então, logaritmo de x vezes y na base b se transforma em logaritmo de x mais logaritmo de y, na mesma base, tá? Então, por exemplo, log na base b de 2 vezes 5. O que é isso?
é log de 2 mais log de 5. Então, o produto se transforma numa soma. A divisão se transforma numa subtração. Então, quando você tem logaritmo de x dividido por y na base b, vira logaritmo de x menos logaritmo de y. Olha que legal. Então, log, por exemplo, de 2 sobre 5, esquece a base aí, que seja qualquer base. Vai ficar log de 5, log de 2, menos log de 5. Qualquer que seja a base b aqui, ó. Qualquer. Tá bem? Sempre vale. E uma outra propriedade importante é essa aqui, ó. Se eu tiver um expoente, o que acontece com o expoente? O expoente vem na frente, ó. O expoente que estava aqui pula para frente. O logaritmo tem um papel que a gente chama de linearizar potências. Então, você tem uma potência x elevado a n, esse número vem na frente, expoente vem na frente. Por exemplo, então, log de 2 elevado a 5. Vai ficar 5 log de 2. Qualquer que seja a base b aqui, tá? Qualquer base. Mudança de base. Às vezes você está usando uma base e não quer usar essa base. Então, às vezes você quer escrever ela numa outra base. Então, suponha que você tem o logaritmo na base c e o logaritmo você quer passar da base c para a base b. Então, a fórmula é assim, ó. Logaritmo de x na base b vai ser o logaritmo de x na base c dividido por log de bc. Ou seja, esse fator aqui, ó, é que dá a transformação da mudança de base. Então, você estava aqui na base C e quer passar para a base B, é este fator aqui que interfere nessa mudança. Tá bem? E dá para você ir ou voltar, né? Se você estiver na base B e quiser ir para C, ou da C para B, esta fórmula aqui, ela vale sempre. Tá? É só um detalhe, a base aqui é diferente de 1. Tá bem? Base 1 a gente não usa. Por que base 1 a gente não usa? O que aconteceria com a base 1? Então, por exemplo, imagine se você utilizasse a base 1. Log de 1 é 2 igual a y. O que seria isso aqui? Seria 1 elevado a y, que é igual a 2. Pergunta: qual o valor de y que eu posso pôr aqui para dar 2? Nenhum. Qualquer valor de y que você coloque aqui sempre vai dar 1. 1 elevado a qualquer potência é 1. Então, isso aqui não teria solução nunca. Então, a minha base nunca pode ser 1 também. Tá? Então, a base é sempre diferente de 1. Bom, esse aqui a gente já viu, né? Logaritmo da soma é igual a soma dos logaritmos. Essa aqui, logaritmo de 1. Então, se você pegar o logaritmo de 1 agora, logaritmo de 1 na base B, o que é isso aqui, ó? Sempre vai dar 0. Por quê? Porque B elevado a 0 é quanto? Sempre é 1. Então, logaritmo de 1, independentemente da base que você considere, sempre vai dar 0. Uma outra propriedade interessante aí é logaritmo de b na base b é 1. Por quê? Porque é b elevado a 1 é igual a b. Tá certo? Porque a fórmula seria assim, ó. Você fala, professor, vamos fazer a conta para a gente ver o que dá. Seria o quê? Ó? B elevado a y tem que ser igual a b. Que número que tem que ser y para isso ser igual? É verdade. O y tem que ser igual a 1. Então, a propriedade de log de b na base b sempre é 1 e log de 1 na base b, qualquer que seja a base b, sempre é 0. E logaritmo de b em b elevado a n, a gente aplica aqui duas propriedades. Qual a primeira propriedade? A primeira propriedade é o expoente vem na frente, lembra? Logaritmo de b, b. Isso aqui é quanto? É 1.
por causa dessa propriedade. Então, isso aqui vai dar n. Legal, né? Agora, um comentário importante é o seguinte. Muita gente, às vezes, acha que logaritmo da soma pode se virar um produto. Ó, não existe fórmula para soma. Log de b, 2 mais 5. Não dá para separar em nada isso aqui. Nem para mais, nem para menos. Só para vezes, tá? Então, se tiver uma soma dentro ou uma subtração, não dá para fazer nada. Bom, vamos ver as propriedades aí que a gente tem, para a gente poder ilustrar os nossos exemplos. Então, vamos lá. Logaritmo de 2 é 8, 2. O que a gente pode escrever isso aqui? O 8 a gente pode escrever como 2 vezes 4, não pode? Pode. E aí, a gente pode aplicar uma primeira propriedade. Logaritmo da soma é igual a soma dos logaritmos. Logaritmo de 2 na base 2, isso aqui dá 1. Logaritmo dele na base dele dá 1. Logaritmo de 4 na base 2, vamos aplicar, o que é o 4? O 4 é log de 2, 2 elevado ao quadrado, não é isso? Agora eu venho com 2 para fora aqui, ó. Log de 2, 2, dá quantos aqui? Dá 1, portanto isso aqui vai dar 2, então isso dá 2 e isso dá 1, então vai ficar 1 mais 2 igual a 3. Professor, poderia ter feito o cálculo direto? Poderia. Porque o 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, não é isso? Então agora a potência vem para frente, ó. Ficaria log de 2 na base 2. Isso aqui é quanto? É 1. Que é a mesma coisa. Tá bem? Foi apenas uma forma de reescrever para poder aplicar a propriedade. Uma aí da divisão, ó. Logaritmo de 81 dividido por 9. 81 dividido por 9 já é 9. Tá? Então, aplicar a propriedade aqui, a utilidade é fraca, porque ó, isso aqui é a mesma coisa que 9, a base 3, e 9 você pode escrever como 3 elevado ao quadrado. Portanto, isso aqui vai dar 2, certo? Mas vamos aplicar a propriedade? Então, vai ficar logaritmo de 3, 81, menos logaritmo de 3, 9. 81 é 3 elevado a 4. 9 é 3 elevado a 2. Então, isso aqui vai dar 4, isso aqui vai dar 2. 4 menos 2 deu 2, tá? Exatamente o que a gente achou que ia dar. Dispoente. Logaritmo de 5, de 625 na base de 5. 625 é a mesma coisa que 5 elevado a 4. Esse expoente que está aqui vem na frente, fica 4. Logaritmo de 5, 5, isso aqui é 1. Portanto, vai dar 4 vezes 1, que é 4. Mudança de base. Aqui está na base 10, eu quero passar para a base 2 ou o contrário. Como é que a gente faz para jogar na fórmula? Então, logaritmo, a fórmula é assim, né? Logaritmo de x na base c é logaritmo de x na base b, logaritmo de bc. Então, o meu c é 2, o x é 16, o b é 10. Então, aqui fica 10, aqui fica 2. Então, esta fórmula aqui, a gente joga na fórmula diretamente para mudança de base aí, que a gente queira. Tá bem? Bom, propriedade de novo, né? Logaritmo da soma aí. Logaritmo na base 3 de 15, eu posso escrever como logaritmo de 3 vezes logaritmo de 5. Logaritmo de 3 é 1, mas esse aqui eu não sei, tem que olhar na tabela. Então vai ficar 1 mais log de 3, 5. Só dá para achar o valor logaritmo facilmente quando o número ele pode ser escrito como uma potência da base. Quando não for, dá trabalho, tá? Aqui, esse aqui dá? Dá. Mais ou menos dá, né? Porque como é que eu posso escrever o 32? Ó, eu posso escrever assim, ó, como log 4 é 16 vezes 2, tá bom? Menos log 4, 2. Log 16 vezes 2, log 4, 16, mais log
4, 2, menos log 4, 2. Tá vendo que esse com esse cancela? Então, só sobra log 4, 16. E 16 é o quê? 16 é 4 elevado ao quadrado. Então, vem um 2 na frente. Log de 4 na base 4 é 1. Portanto, isso aqui vai dar 2. Fácil, né? Log de 1 na base 7. Não importa quem é a base, sempre vai dar 0. Log de 6 na base 6. Sempre vai dar 1. Log de 16 na base 2. Como é que a gente pode escrever o 16? 2 elevado a 4, ó. Portanto, log de 2 elevado a 4 na base 2 é o expoente, só que está aqui, né? Então, é 4.